Bom, galera, primeiro de tudo eu quero ser um pouco triste, um pouco chateado falar para vocês, né? Fazer aqui um resuminho junto com a torcida, junto com a galera, que é de torcedor para torcedor, sobre o que foi essa final de campeonato cearense, né? O qual a gente perdeu, né? E aí o torcedor tá chateado. Quero aqui parabenizar primeiro o torcedor, né? Que incentivou, acreditou até o final, né? Sabendo que era bem provável que o Fortaleza seria campeão do Cearense esse ano. Por todos os fatores, né? Por muitas coisas que vem acontecendo, dentro e fora de campo, né? Algumas que a gente desconhece, né? Mas eu, como torcedor, eu tenho que deixar aqui meu depoimento, né? Sei que muitos vão criticar, outros vão apoiar, mas é de torcedor para torcedor. Eu sei que muitos vão colocar a culpa no técnico, no Gaston Ávila, né, na diretoria, nos jogadores, mas o que eu tenho para falar e de resumo é que o Fortaleza perdeu sim esse título, mas não foi nesse jogo, não foi nesse último jogo agora. Ele perdeu o campeonato naquele primeiro jogo, perdeu o título, a decisão naquele primeiro jogo, o qual entrou dentro de campo, né, com pouco futebol, né, já vinha mostrando um futebol baixo, né, um futebol fraco, pouco ofensivo e também defensivo. O ataque parou de fazer gols, a defesa parou de marcar, dando-se muito espaço, né? Um meio-campo pouco criativo, fale quem quiser, mas o meio-campo nosso hoje está pouco criativo, tá? E eu entendo a indignação de todo mundo, de todos os torcedores, inclusive a minha, né? Que houve muitos fatores, deu uma travadinha, né? Que ocasionou o Fortaleza não levantar mais esse campeonato, não ganhar mais esse título, tá? O, o Vojvoda é culpado? Claro, ele tem sua parcela de culpa. Ele é 100% culpado? Não, ele não é 100% culpado, por quê? Gente, quero que vocês entendam uma coisa. Ele trabalha com aquilo que ele tem de melhor. Quem entende o time melhor é ele. Ele está dia a dia com os jogadores do treino. A diretoria, e às vezes ele também tem um pouco de culpa, por contratar alguns jogadores, né? E dar para ele poder trabalhar, jogadores que não têm um pingo de vontade de vestir a camisa do Fortaleza, de honrar a camisa do Fortaleza em qualquer que seja as competições, em qualquer que seja o campeonato. Ele tem culpa porque ele ajuda a contratar. Ele tem culpa porque ele indica jogadores para vir para o elenco. Ele tem culpa porque ele escala o time. E muitas vezes, como essa escalação foi errada sim, né? Ele apostou nesse time e apostou errado na sua escalação Vojvoda, tá? Um, um time que vocês vão ver a escalação na tela em algum momento, né? No primeiro jogo, jogou um pouco melhor do que o seu adversário. Perdeu por 1-0 por uma infidelidade, né, do zagueiro Gaston Ávila, do Davi Luiz, né, o qual o Gaston ocasionou o pênalti. Tá? E o Fortaleza não conseguiu pelo menos um gol de empate. Naquele jogo ali, foi um fator determinante
para que o Fortaleza não viesse ganhar o título do Campeonato Cearense. Tá? O Gaston Ávila no segundo jogo foi reserva agora e entrou no segundo tempo no comecinho, né? E novamente ele estava ali, né? Para de qualquer forma fazer com que o Fortaleza não ganhasse o título. Totalmente culpa dele? Também não acho. Ele tem sua culpa, claro, sua parcela de culpa, como todos têm. Tá? Mas é uma infidelidade tão grande do Gaston Ávila, tanto no primeiro como no segundo jogo. E isso deixa a carreira do jogador manchada no clube. Se ele vai dar a reviravolta por cima, não sei, porque o futebol tem disso. O futebol é dia a dia. O futebol é momento. Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima. Né? Ele talvez seja a figura mais polêmica dessa final de campeonato cearense, o Gaston Ávila. Pelo pênalti causado, pela expulsão agora no segundo jogo, né? O qual o primeiro tempo inteiro o Fortaleza jogou e não conseguiu furar o bloqueio do Ceará, do seu adversário. Não conseguiu fazer pelo menos um gol no primeiro tempo. Tá? Segundo tempo ele entra e é expulso. Com isso já estava complicado, ficou pior ainda. Mas o Fortaleza com um a menos conseguiu sim fazer um gol com o Sacha, né? Escorando na pontinha da chuteira, colocando no canto do goleiro do Ceará. Dava um ânimo grande um gol desse aí, com um a menos no segundo tempo. Poxa, todo mundo pensava, é agora que vem a virada. Né? Mas não funcionou. Né? Essa jogada não funcionou. Né? Poupetino entrou. Não vi mais, ninguém falou o nome dele. Tá? O Marinho saiu cansado. O Luceiro cansado, parado, presa fácil entre a defesa. E se o Vojvoda não vê isso? O Vojvoda não vê isso? Que o ataque não está funcionando? Ele como técnico, ele tem que achar qualquer coisa ali, uma inspiração, uma carta na manga. Que técnico é esse que não tem uma carta na manga na hora que o jogo pede isso? Cadê o plano B? Quando se precisa dentro de campo? Não tem. Sabe? Então, assim, é muito fatídico essa situação no Fortaleza. Né? Digo e repito aqui para vocês, o Fortaleza perdeu para ele mesmo. Não teve jogo, não teve futebol nessa decisão, nesse campeonato cearense para bater o seu rival. Tecnicamente, seu rival é inferior, mas a força de vontade superou essa dificuldade do seu rival. E faltou no Fortaleza vontade. Achou que só era entrar dentro de campo e lá ia fazer o resultado e pronto, ia ser campeão. E não foi bem assim. Não é assim que a bandeira é pintada. Então, o torcedor foi, apoiou, acreditou. Mas não deu. O time até que lutou um pouco, também não deu. É culpa da arbitragem o resultado? Em alguns momentos, sim. Que o jogador do Ceará era para ter sido expulso no primeiro tempo. E ele não expulsou. Aí o Gaston me entra com a raiva, com a vontade, não sei o que, uma gana. Dá uma tesoura daquela no jogador do Ceará, perto do árbitro. Ele exagerou? Pode até ter sido, mas foi de uma irresponsabilidade tão grande e de uma infelicidade tão grande essa do Gaston Ávila nessa final do Cearense, que ele pode ficar manchado e pode não se recuperar e não recuperar seu futebol no Fortaleza.
para isso ele vai ter que dar a volta por cima e reconquistar o torcedor do Lar e o torcedor do Fortaleza. Mas fica de lição esse campeonato cearense pro Fortaleza. Fica de lição pro técnico. Fica de lição pros dirigentes. Fica de lição para aqueles que contratam os jogadores do Fortaleza. Fica de lição para a torcida também. Tá? É com as derrotas que a gente aprende alguma coisa boa para superar os obstáculos. Resumindo no pé da letra, Fortaleza teve futebol para ganhar o Campeonato Cearense? Não, não teve. Mas o Libertadores está aí, o Campeonato Brasileiro está aí, grandes competições de Fortaleza. Tem tempo ainda de se reorganizar, de juntar os cacos quebrados e a luta. E de olho lá na frente. Fortaleza fez uma pré-temporada nos Estados Unidos. Serviu de quê? Não serviu de nada. Escalação do Vojvoda. Não surtiu efeito nenhum. Gostei daquela dobradinha ali, Pikachu, em alguns momentos. Com o Marinho, gostei. Mas nem sempre funcionou. Galera, o lado mais forte do Fortaleza é o lado direito com o Marinho. É o lado mais forte que tem do Fortaleza. Mas o Fortaleza precisa de uma organização tremenda nesse meio campo dele. Se quiser ir longe. Né? Se quiser fazer bonito. Tá? Então, é assim, tem que rever o Vojvoda, tem que sentar, tem que rever seus conceitos sobre o Fortaleza, sobre quem contratar jogadores, tá? Sobre uma série de coisas. Que esse campeonato, que essa derrota, que essa perca de título fique de exemplo. Para lá na frente não cair nos mesmos erros que caiu agora. A gente tá chateado. Claro, perdemos um manjadinho. Bola pra frente. Vamos se reerguer. E a torcida sempre tá lá apoiando o time. Torcedor que é torcedor tá sempre apoiando. Nós estamos aqui para analisar, fazer um resumo, elogiar e criticar quando tiver de criticar. Porque nós não somos bobos. Também nós não somos passapano. Fortaleza tem time? Pode melhorar seu elenco? Claro. Pode melhorar seu futebol? Também pode. Depende deles. De torcedor para torcedor, vamos junto.